Pessoal, dando sequência aos vídeos sobre hábitos que a Matrix consegue absorver nossa energia. Vamos falar sobre filmes de terror, naquela mesma temática da TV, sendo que a TV já é um braço forte da Matrix. Vamos dar um primeiro alerta. Estamos num momento terreno muito denso. Este é o primeiro alerta para todos nós neste momento. Então, nossa psicosfera está tão densa, porque faz parte dessa limpeza. É como se você arrumasse a casa. Quando você vai arrumar a casa, é aquele furdunço, né? É tudo fora do lugar. Sobe coisa, coloca em cima, para você conseguir tirar a sujeira. Então, nós estamos exatamente nessa fase. Então, os hábitos que hoje nós temos vão influenciar muito a nossa energia. Exatamente porque é uma fase de fragilidade espiritual. Tanto essa frase, vigiai e orai, precisa vigiar muito. Então, se você detecta um hábito que outrora não era assim tão ruim, hoje ele está muito ruim. Hoje ele vai gerar uma energia negativa dobrada. Então, esse é o alerta principal já para a gente iniciar esse tema sobre filmes de terror. Porque é uma opção, é um gosto, é também um aprendizado. Mas, quando se torna hábito, aí é problema. Geralmente, filmes de terror, eles acabam fazendo com que jovens se interessem. Porque é uma idade em que a curiosidade é muito grande. Estão observando o mundo, estão tentando entender o que acontece. Então, a parte luz e sombra interessa muito ao jovem, exatamente porque ele está tateando tudo ao seu redor. Né? Então, a gente vê muito isso na fase jovem. A criança, a mãe e o pai ainda tem como evitar, mas o jovem não, né? É cinema, em casa, enfim. Só que o jovem, ele tem uma abertura diversa pela curiosidade e ele acaba não se precavendo, porque ele não tem maturidade para isso. Ele não tem conhecimento, ele vai em busca do conhecimento. Só que a busca do conhecimento pode ser arriscada, principalmente nesta idade do jovem. A gente sabe que você passando essa idade, você está preparado mesmo para ser adulto, porque o jovem se coloca em encrenca, exatamente pela inocência, está descobrindo a vida. Só que muitas vezes aponta no seu inconsciente, consciente, algumas tendências de gostar, por exemplo, da psique humana, tem interesse espiritual, às vezes a mediunidade ela vem muito cedo. Então, começa a direcionar aquele jovem para ter um gosto um pouco maior para certos caminhos. Então, ele vai optar por ver como que é esse mundo aí do terror. Vamos assistir, né? Vamos deixar essa adrenalina. Jovem é adrenalina. Ele quer o coração, ó, palpitando. Vamos entender
o que acarreta esse tipo de gosto? Quando você observa esses gostos, você observa essas atitudes, mas que você tem já uma base, você é o observador, mas você sabe os riscos, né? Então você acaba não entregando tua energia para o sistema, que é o que o sistema quer. É bem aquele filme, aquele desenho infantil, Monstros S.A. Gente, Monstros S.A. exemplifica muito o que eu estou falando, mas na base infantil. É exatamente isso que eles querem. É a energia. Então, através do susto, a criança gritava e toda uma cidade dos Monstros S.A. eram alimentadas. Os filmes, os desenhos, são todos para nos alertar. Para que sejam formas que o sistema tenha como advogado do diabo. O sistema vai falar para você, numa passagem, nós avisamos. Estava todo o tempo ao teu acesso. Nós avisamos. A escolha é sua. Ou seja, uma desculpa esfarrapada para um sistema obscuro, maligno, que tem escravos. Ele coloca como se o escravo fosse culpado. Nós. Entendem isso? Então, os filmes já retratam muito o que acontece. As energias. Tanto que em projeções astrais, médiums recolhem informações dos astrais inferiores, os umbrais, enfim. Aquelas formas monstruosas que vocês veem em filme são verdadeiras. Não todas, mas muitas são. E eles repassam essas informações aos escritores, aos redatores, aos diretores do cinema, de Hollywood. Podem ver que muitos filmes retratam uma realidade subliminar. Nem tanto hoje em dia. Né? Nem tanto. Mas é a forma que com certeza eles vão usar para se defenderem e colocar a culpa em você. Você não percebeu. E os filmes de terror, quando você observa e tem essa ancoragem espiritual, a base espiritual, serve sim como um estudo. Mas para você chegar nesse nível, há todo um aparato, há todo um estudo. Mas não acontece isso na fase jovem, obviamente. O jovem é um papelzinho em branco. Ele está buscando informação. Então, ele vai, vamos colocar em casa, ele vai assistir junto com amigos e tal. E esse filme, às vezes através das palavras que são colocadas no filme, que às vezes são de encantamento, palavras esotéricas, elas podem abrir portais. Eu digo palavras porque é a forma de permissão. Mas o fato que você assiste, você já está permitindo. Entende? A espiritualidade inferior, ela precisa da nossa permissão. Sempre. Nós é que permitimos. Ah, permitimos inconsciente? Sim, muitas vezes inconsciente. Por isso, precisa vigiar muito. E precisa ter entendimento. Porque às vezes você está permitindo e sem saber.
Mas eles não querem saber. Eles seguem à risca a lei universal. Se você permitiu, eu entro. Ah, mas a pessoa não sabia, é inocente. Não, ela permitiu. E é assim que funciona. Então você tem aquela tendência a querer assistir esse tipo de filme, abre esses portais na sua casa e entidades obsessoras começam a ter uma aproximação mais forte no seu campo áurico e adentram no seu lar. Você pode até estar forte. Às vezes você tem uma família espiritual por você que te protege. Mas não esqueça, você abre as portas do teu lar. Então tem o papai, tem a mamãe, tem os irmãos que podem não estar no momento bom. E quem você convidou para tua casa? Como pedir para ele se retirar? Aí é outro processo, né, pessoal? É outro processo. Mexer com o invisível, né? Até você entender que o invisível tá lá, ele já fez uma destruição espiritual. Então, um filme parece ser só um gosto. Eu tenho o direito de ter os meus gostos. Sim, todos temos. Mas você tem que entender o que tem por trás. Você pode tirar algo bom? Sempre podemos, pessoal. Aqui é dualidade. Sempre podemos tirar algo bom. Mas precisamos entender com o que estamos lidando. Aí você consegue estar em alerta e absorver aquilo que você precisa. Por isso que eu falo que é o período da jovialidade. Depois que você absorve, que você vai tomando idade e tal, você vai deixando de ter esse hábito. Porque você vai entendendo que o que você tinha que absorver já deu. Você já entendeu sobre. Porque muitas vezes esses filmes retratam a vida espiritual que é verídica. Você aprende. Né? Muitas vezes tratam da parte também da psicologia humana. Serial killers, enfim. CSI, a parte científica, quem tem tendência a estudar essa parte, logo vai querer também assistir. Só que existe um mundo espiritual que não perdoa as tuas tendências. Eles são implacáveis. Então, fica aqui esse entendimento para que você possa fazer opções na sua vida com sabedoria. Opções na sua vida que você sabe os prós e contras para você poder se proteger. E novamente, eu falo do alerta. Estamos numa fase muito complicada para que incluamos este gosto. Então, há um perigo a mais. Cabe você entender sobre isso e ver se vale a pena o risco da sua espiritualidade, do seu bem-estar, do bem-estar da família que compõe o teu lar, a sua mente como está? Você está passando com algum problema de saúde mental? Você tem uma depressão? O que isso vai gerar em você? Você acha que você vai melhorar acessando esse tipo de gosto? Ou vai piorar?
o teu estado mental, espiritual. É sobre conhecimento e é sobre responsabilidade. É uma armadilha sempre da Matrix. Ela vai ver se você vai cair. Ela vai ver se teu espírito agoniza para eles poderem sorver a tua energia. Porque é o que eles querem. É absorver toda a sua negatividade. É isso que alimenta eles. Mas você, depois que sabe, com certeza vai pensar 2 vezes para ter alguns hábitos ou deixar de ter alguns hábitos. Pois a tua felicidade, o teu equilíbrio, a tua harmonia está em jogo. E dos que te cercam. Sabedoria, luz e justiça no seu caminho.